Questão 9. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo de 5 kg a uma temperatura de 0 graus Celsius. Por dentro desse recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dele a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é 1 caloria por grama graus Celsius. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama e o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Letra A. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Ora, a quantidade de calor para derretimento do gelo que já estava a 0 graus Celsius, uma massa de 5 kg, tem que ser igual à quantidade de calor da variação de temperatura desse fluido. Na verdade, a soma das quantidades de calor trocada tem que dar zero, o que vai resultar nessa igualdade. Isolando a massa do líquido, nós temos a massa do gelo vezes o calor latente de fusão, visto que o gelo vai derreter, dividido pelo produto calor específico vezes a variação de temperatura. A massa de gelo são 5 kg, equivalente a 5.000 gramas. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama. O calor específico do líquido é 1. E a variação de temperatura seria 28, que é a temperatura que ele chega, menos 8, que é a temperatura que ele sai. Final menos inicial, certo? Isso vai dar um total de 20.000 gramas. Assim sendo, nós temos 20 kg de líquido que devem passar pela serpentina para que 5.000 gramas, 5 kg no caso de gelo, sejam derretidos. Na letra B, ele pergunta quanto de calor em caloria a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina até que a temperatura de saída se iguale a 28 graus Celsius. Bom, depois do gelo derretido, a quantidade de calor que ele passa a receber é sensível, mc ΔT. A massa de gelo, que agora é água, são 5.000 gramas, calor específico 1, e a variação de temperatura 28 menos 0, que é a temperatura que ele começa, que ele atinge como água após o derretimento. A temperatura final é 28, que é a temperatura de saída, dando um total de 140.000 calorias, ou 140 quilocalorias, tá certo? Essa é a quantidade de calor que ainda pode ser retirada do sistema. Aquele abraço.